Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de outubro, hoje é quarta-feira. A igreja nos dá a alegria de celebrar a festa de São Lucas. Ele é evangelista e missionário. Amados irmãos e irmãs, possamos, a exemplo deste grande homem, ser dignas testemunhas do Santo Evangelho. Se ele outrora nos presenteou com o Evangelho segundo Lucas, que possamos hoje nós também, como discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, acolher a graça em nosso coração e fazer com que o Evangelho se torne vida em nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Lucas nasceu em Antioquia no século I. Autor do terceiro Evangelho e do Atos dos Apóstolos, salienta em seus escritos a misericórdia do Senhor e a presença eficaz do Espírito Santo. Por ele conhecemos fatos ligados a Maria, a infância de Jesus. Foi companheiro de São Paulo nas suas viagens. Celebrando sua festa, propunhamo-nos a ser zelosos anunciadores da Boa Nova e rezemos pelos médicos e médicas dos quais ele é patrono. Então, que São Lucas nos ajude, amados irmãos e irmãs, a viver este caminho de santo compromisso como anunciadores da Boa Nova, como anunciadores do Evangelho. Contamos ainda com a primeira leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, aonde São Paulo faz questão de destacar a presença de São Lucas. Ela está no capítulo 4, versículo de 10 a 17, no versículo 11 diz: só Lucas está comigo. Ou seja, os demais companheiros, cada um tomou um rumo, cada um foi para um lugar. Alguns tomaram missão em outros lugares, outros abandonaram a missão, enfim. Mas Lucas se manteve fiel ao lado de São Paulo. Esteve como um companheiro, como um amigo, como um discípulo de São Paulo, mas os dois também como discípulos, sobretudo São Paulo como apóstolo e Lucas como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo.
O Salmo 144 traz como resposta: ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que os amigos do Senhor, ou seja, cada um de nós, convidados pelo santo batismo a segui-lo, a servi-lo, possamos anunciar o reino glorioso, o reino de Deus. Por fim, o Santo Evangelho fala deste convite e desse enviar de nosso Senhor a mais 72 discípulos. Eles são enviados 2 a 2 para anunciarem, para trabalharem, para falarem a respeito do Senhor, falando que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, eles também são convidados constantemente, nós, enquanto igreja hoje, a suplicar, a pedir ao dono da messe, ou seja, a Deus, o Deus da vida, que mande trabalhadores para a colheita. E ele continua: eis que vos envio como cordeiro em meio de lobos, ou seja, haverá dificuldades, haverá incompreensões, haverá situações que possam angustiar o coração, mas devem se manter firmes na presença do Senhor. Depois, as recomendações mais pontuais está no sentido de que não se deve apegar ou se preocupar com as coisas dessa vida. Por isso, o Senhor diz: olha, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, nem cumprimenteis ninguém pelo caminho. Então, procure ser fiel ao desígnio que foi encaminhado. Não se preocupe com aquilo que há de levar, mas siga o bom propósito. Sejam anunciadores da paz, sejam promotores da paz. Aonde chegarem, diga: a paz esteja nesta casa. Se ali houver um amigo da paz, a paz será então ali acolhida. Senão, essa mesma paz voltará a este discípulo que está anunciando. Olhando sobretudo para esse evangelho, amados irmãos e irmãs, nós observamos esse convite do Senhor a cada um de nós. E é bonito perceber que na festa de São Lucas hoje, esse convite fica bem evidente, porque Lucas certamente faz parte, sobretudo, desse contexto posterior aos apóstolos, dos novos discípulos que são convidados a seguir Jesus. E Lucas faz um trabalho primordial. No seu contexto, na sua época, ele fica responsável em redigir um dos evangelhos que hoje conhecemos, o Evangelho segundo São Lucas. Como médico, ele faz uma grande averiguação, uma grande pesquisa e procura datar os fatos segundo aquilo que ele foi conhecendo. É de São Lucas, amados irmãos e irmãs, que temos um dos mais belos relatos, sobretudo da visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, aonde ela é convidada a ser a mãe do Salvador. É de São Lucas que nós vemos o rosto misericordioso do Pai, o Deus da vida, rico em misericórdia para conosco. É São Lucas, por fim, amados irmãos e irmãs, que nos convida, assim como Maria Santíssima, a elevar ao Deus da vida o nosso louvor. A minha alma engrandece ao Senhor. Somos verdadeiramente convidados a louvar o Deus da vida. Ainda convido você, amado irmão, amada irmã, se tiver um tempinho, procure ver se consegue encontrar um filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. Nesse filme, melhor dizendo, há alguns momentos em que fica evidente a presença de São Lucas na vida de Paulo, de São Paulo. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a viver também enquanto irmãos, enquanto batizados, o mesmo amor, o mesmo carisma, a mesma entrega fraterna que Lucas tinha para com São Paulo para com Lucas e todos os irmãos. Enfim, que possamos ser anunciadores do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.